Olá, tudo bem? Na aula de hoje, estudaremos ângulos. Medidas e operações, aula número 1. O ângulo é a região compreendida entre duas semirretas de mesma origem. Então, esta região é o meu ângulo. Duas semirretas de mesma origem. A semirreta OA, que tem início no ponto O, passa pelo ponto A e é infinita. Então, aqui é a semirreta OA, esta é a representação. Aqui a semirreta OB tem início no ponto O, passa pelo ponto B e é infinita. Então, aqui é a semirreta OB. O ponto O, que é o início das duas semirretas, é chamado de vértice. Então, ele é o vértice do meu ângulo. Representamos o ângulo por AOB, onde este sinal sobre o ponto O representa que ele é o meu vértice. Também podemos representar um ângulo por letras gregas. No caso, coloquei o alfa. Então, eu sei que alfa é o mesmo ângulo que AOB. Os babilônios, muito tempo antes de Cristo, criaram o sistema numérico de base 60 para facilitar cálculos com frações. Foram eles que dividiram o círculo em 360 partes iguais, pois pensavam que um ano possuía 360 dias, ficando então 1 grau por dia. Note que 360 é igual a 60 vezes 6, o que facilitaria os cálculos nesse sistema. Então, aqui, o ângulo de volta inteira era representado por 360 graus. Então, o ângulo AOB mede 360 graus e a unidade de medida, então, será o grau. Eles ainda dividiram o grau da seguinte forma: uma volta igual a 360 graus e cada grau mede 60 minutos e cada minuto 60 segundos. Então, este símbolo seria a representação do minuto e este outro símbolo com duas marcas seria a representação do segundo. O aparelho usado para medir ângulos é o transferidor. Como faremos, então, para medir o ângulo AOB? Colocaremos o vértice exatamente na marca 0 e uma das semirretas, que no caso escolhi a semirreta OB, na linha do 0. A outra semirreta indicará exatamente a medida desta abertura, que no caso é 50 graus. Vamos classificar os ângulos de acordo com as suas medidas. Primeiro, se o ângulo mede exatamente 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Caso o ângulo tenha medida maior que 90 graus, ele é chamado de ângulo obtuso. Se o ângulo mede entre 0 e 90 graus, o nome dele é ângulo agudo. O ângulo zero é chamado de ângulo nulo. Note que as duas semirretas estão uma sobreposta à outra, então nós temos 0 grau. Um ângulo que será o dobro de um ângulo reto, um ângulo de 180 graus, ele também é chamado de ângulo raso ou ângulo de meia volta. E, por último, o ângulo de 360 graus, chamado de ângulo de volta inteira. Operações com ângulos. Iniciaremos com a adição. Então, temos aqui dois ângulos, um de 35 graus, outro de 20 graus. Se quisermos somar os ângulos, temos 35 mais 20 igual a 55. Então, teremos um ângulo de 55 graus. Aqui no caso, as medidas são dadas em graus, minutos e segundos. Faremos a adição destes dois ângulos. Na montagem do cálculo, precisamos colocar segundo sobre segundo, minuto sobre minuto e grau sobre grau. Faremos adição sempre separadamente. Então, temos 49 segundos
porque é 34 mais 15. Aqui, 25 mais 14, temos 39 minutos, somando os graus, 55 graus. Então, no total, 55 graus, 39 minutos, 49 segundos. Outro exemplo. Montaremos o cálculo da mesma forma. Segundo sobre segundo, minuto sobre minuto e grau sobre grau. Começando pelos segundos, temos 79 segundos, aqui 87 minutos e aqui 55 graus. Não podemos deixar o resultado da forma como está. Sempre que tivermos 60 ou mais segundos, já temos 1 minuto. Quando temos 60 ou mais minutos, já temos 1 grau. Então, faremos os ajustes. 79 segundos é o mesmo que 1 minuto mais 19 segundos. Então, deixaremos de lado 79, usaremos 1 minuto, que será somado com o 87 que já tínhamos, e teremos ainda 19 segundos. Temos agora 88 minutos, que também não pode ficar assim. 88 minutos também pode ser escrito como 1 grau e nos resta 28 minutos. Então, este 1 grau será somado aqui com os 55 para conseguirmos exatamente o resultado final. Então, temos 56 graus, 28 minutos, que nos restou quando fizemos a transformação, e 19 segundos, que também nos restou quando fizemos a transformação. Subtração de ângulos. Temos aqui uma figura e uma questão. Quanto mede o ângulo AOB? Sabendo que o ângulo AOC tem medida 57. Então, eu quero saber a medida do ângulo AOB. O ângulo AOB é este aqui, representado pela letra X. Então, eu preciso saber quanto vale o X para responder a questão. Mas eu tenho outra informação. O ângulo AOC tem medida 57. Então, este ângulo maior, que é o AOC, ele mede todo 57. Então, esta região mede 57 graus e esta outra região 42 graus. Então, eu consigo descobrir o valor da letra X, que é o ângulo AOB, fazendo uma subtração. Então, 57 menos 42, 15. Ou seja, o meu ângulo AOB, ele mede exatamente 15 graus, como está aqui. Mais uma subtração. Então, aqui nós temos grau, minuto e segundo, sempre fazendo a montagem do cálculo da mesma forma que a adição. Começando sempre pelos segundos. 34 menos 15, eu tenho 19 segundos. 25 menos 14, temos 11 minutos. 35 menos 20, 15 graus. Se eu tenho aqui e não aparece a parte dos minutos, montaremos o cálculo da subtração da seguinte forma. Colocaremos 0 no lugar dos minutos e faremos os cálculos fazendo empréstimos assim que necessário. Então, aqui, 47 segundos menos 15 segundos, temos 32. Aqui não conseguimos tirar 14 minutos de zero. Pediremos emprestado, então, para o grau. Como eu tenho 35 graus, eu vou ficar com 34 e emprestar para os minutos exatamente 60 minutos, pois sabemos que 1 grau tem 60 minutos. Sempre que tiramos 1 grau daqui, conseguiremos aqui 60 minutos. Agora sim, 60 minutos menos 14 minutos, temos 46 minutos e terminando 34 menos 20, 14 graus. Nessa subtração, percebemos que para fazer 14 segundos menos 55 segundos,
não será possível. Então, precisamos pedir emprestado para os minutos. Emprestando 1 minuto de 25, eu tenho 24 minutos que nos restam, e aqui na parte dos segundos, ele vai receber 60 segundos, com os 14 segundos que já tinha, então agora 74. Fazendo a subtração, temos 19 segundos. O mesmo acontece aqui. Para tirar 34 de 24 minutos, não nos é possível. Então, pediremos emprestado aqui para o 74. 74 graus. Emprestando 1 grau para os minutos, eu fico apenas com 73. Quando eu empresto 1 grau, vem para os minutos 60. Então, 60 minutos que foi emprestado, mais os 24, então eu fico com 84 minutos. 84 minutos menos 34 minutos, então 50 minutos. Agora, terminando a subtração, 53 graus. Quando vamos fazer a subtração, percebemos que só temos 68 graus. Para diminuir, precisamos completar então com 00, aqui na parte dos minutos e dos segundos também. Mas para diminuir, não é suficiente. Precisamos pedir emprestado dos minutos para os segundos, mas também não temos. Então, faremos o empréstimo a partir do grau. Emprestando 1 grau para os minutos, fico com 67 graus e aqui automaticamente vem 60 minutos. Mas temos que emprestar também para os segundos. Então, agora, emprestando, eu fico com 59 minutos e fazendo o empréstimo, 60 segundos. Agora, podemos fazer a subtração normalmente. 60 segundos menos 15 segundos, 45 segundos. 59 menos 14 minutos, 45 minutos. E para terminar, 67 menos 20, 47 graus. Multiplicação de ângulos. Temos aqui um ângulo multiplicado por 2, ou seja, queremos saber a medida do dobro deste ângulo inicial. Multiplicaremos separadamente, segundos, minutos e graus. Então, 14 segundos vezes 2, 28 segundos. 25 minutos vezes 2, 50 minutos. 35 graus vezes 2, 70 graus, e aqui está o resultado. Agora, eu quero 6 vezes este mesmo ângulo. Faremos, então, a multiplicação. 6 vezes 14 segundos, 84 segundos. 6 vezes 25 minutos, 150 minutos. 6 vezes 35 graus, 210 graus. Perceba que aqui nós temos 60 ou mais segundos. E aqui nós temos também 60 ou mais minutos. Precisamos ajustar o resultado. Em 84 segundos, nós temos 1 minuto e nos restam 24 segundos. Então, este 84 não tem mais, usaremos 1 minuto e 24 segundos. Somando com os 150 minutos que nós tínhamos anteriormente, ficamos agora com 151 minutos. Também precisaremos fazer o ajuste. Só que 151 minutos nos dá 2 graus, porque 1 grau, 60 minutos, 2 graus, 120 minutos. Então, eliminando 151 minutos, nós vamos substituir por 2 graus e nos restam 31 minutos. 210 graus com 2 graus, 212 graus, e aqui conseguimos, então, o resultado final. Por último, a divisão de ângulos. Faremos, então, a divisão deste ângulo por 2. Faremos a divisão separadamente, sempre começando pelos graus. Então, 38 graus dividido por 2, temos 19 graus e resto 0. Vamos baixar agora 26 minutos para fazermos a divisão. Então, 26 minutos dividido por 2,
temos exatamente 13 minutos e nos resta 0. Baixaremos, então, o valor agora dos segundos. 14 segundos dividido por 2, temos exatamente 7 segundos e resta 0. Então, o resultado da divisão, 19 graus, 13 minutos, 7 segundos. E para terminar, a última divisão. Este ângulo será dividido por 5. Faremos da mesma forma, iniciando com os graus. Quando dividimos 38 graus por 5, nós temos 7 graus, mas nos restam 3 graus. Não conseguimos dividir por 5, então faremos o seguinte: transformaremos esses 3 graus em minutos. Se cada grau tem 60 minutos, 3 graus tem 180 minutos. Mas não posso dividir estes 180 minutos simplesmente. Eu tenho que juntar com esse 26 minutos aqui. Então, eu tenho no total 206 minutos para serem divididos em 5 partes. Fazendo então a divisão de 206 minutos por 5, eu tenho 41 minutos e ainda me restou 1 minuto. Vou transformar este minuto em segundo. Então, nós sabemos que 1 minuto é exatamente 60 segundos. Só que eu ainda tenho 15 segundos para dividir. Então, juntarei os 60 segundos que eu obtive, mais os 15 segundos que eu já tinha aqui, no total de 75 segundos. Agora sim, agora eu divido 75 segundos por 5. Obtenho 15 segundos e o resto, 0. Espero que você tenha entendido e gostado da aula. Até a próxima!